Olá, meus irmãos. A igreja é um instrumento da verdade. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Olá, eu sou o Padre Bruno e nós vamos falar sobre a igreja como instrumento da verdade. Por quê? Porque nós estamos falando sobre a revelação da verdade de Deus. Deus que se revela. Primeiro vídeo, Deus se revela ao homem. Segundo vídeo, Deus se revela através da Sagrada Escritura. Terceiro vídeo, Deus se revela através da Sagrada Tradição. E quarto vídeo, o Sagrado Magistério defende essa revelação da verdade e a transmite de modo fiel à humanidade. Mas transmite como? Por quê? Porque é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, se inscreva no meu canal, ative o meu sininho e deixe seu comentário também. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam conhecer essa verdade que muitas vezes é escondida de você. Queridos irmãos, deixa eu explicar para vocês. A igreja, ela é o corpo de Cristo, templo do Espírito Santo e povo de Deus. Este povo de Deus é um povo sacerdotal. E sendo um povo sacerdotal, ele tem a missão de ser a ponte entre Deus e a humanidade. E sendo um povo sacerdotal, ele é um povo que oferece sacrifício de louvor e salvação. E esse povo de Deus não é um povo qualquer. Esse povo de Deus, em uma outra linguagem, chama-se igreja. É a igreja que, sendo a coluna e sustentáculo da verdade, e sendo ela corpo de Cristo, participa de toda a atividade de Cristo nesse projeto salvífico de cada pessoa. A igreja tem por missão revelar Jesus Cristo. A igreja tem por missão apresentar a verdade do céu. A igreja tem por missão te apresentar tudo aquilo que é suficiente para te salvar. A missão da igreja é continuar na história o que Cristo fez quando ele se encarnou e tudo o que Deus foi revelando desde o início dos tempos. Ou seja, não é à toa que nós podemos chamar a igreja de a continuação histórica de Cristo. Ou seja, a igreja é uma extensão desse amor de Cristo, da encarnação de Cristo. Sendo assim, Cristo, que é aquele homem que revela a Deus, primeiro vídeo que eu fiz, ou seja, Cristo revela a plenitude da revelação, a igreja participa desta revelação, sendo ela também algo revelado. Deus nos criou para ser igreja, ou seja, a família dele, povo santo, templo do Espírito Santo, ou seja, a esposa de Cristo. A igreja é isso. Agora, esta igreja que tem por missão evangelizar, ide ao mundo inteiro, batizai as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a viver tudo aquilo que eu vos ensinei, diz nosso Senhor, ou seja, ele envia a igreja do ide, como diz o Papa Francisco, a igreja em saída para poder levar a palavra de Deus às pessoas, ela que tem por missão evangelizar e ensinar tudo que Cristo ensinou, ela ensina como? Através da Sagrada Escritura, através da sua tradição viva, que é a vida da graça nela, e através do Sagrado Magistério que garante a unidade e a fidelidade de interpretação da revelação divina. E isso, meus irmãos, são 2000 anos. São 2000 anos ensinando a sagrada verdade. São 2000 anos desenvolvendo doutrinas através da escritura, da tradição, que simplesmente construíram, por exemplo, a civilização ocidental. Foram 2000 anos que a igreja foi capaz de criar as universidades, o método científico de evidência. Foram 2000 anos que a igreja desenvolveu inclusive a culinária, as leis de etiqueta, uma moralidade régia. Foram 2000 anos que a igreja, guiada pelo Espírito Santo, teve uma tradição teológica de estudos, de ensino, de catequese, familiar, a instituição da família, os hospitais, a medicina como nós a entendemos, inclusive ainda hoje. Foi esta a igreja. E o que deu à igreja esta força de evangelização e de permanecer na história tão viva como está até hoje? Eu te explico. É o Espírito Santo que vive nela. E esse Espírito Santo tem uma missão: nos configurar a Cristo. Qual Cristo? O Cristo da tradição. Aquele que nós cremos por 2000 anos. E que nos é revelado de modo específico na Sagrada Escritura. É este Cristo. O Cristo que está na vida dos santos, na vida da igreja. Esse Cristo que aparece para Santa Margarida Maria Alacoque. Esse Cristo que aparece, que conversa com Santa Teresa d'Ávila. Esse Cristo que chagou São Padre Pio, do mesmo modo como chagou São Paulo, que apareceu para São Paulo, que falou com Pedro. Ou seja, esse mesmo Cristo das Sagradas Escrituras. Por que, portanto, a igreja é um instrumento? Porque ela
revelada pela tradição, pela Escritura, é ela que é responsável por guardar a fé no Sagrado Magistério e a transmitir na sua missão aos corações a verdade que nos salva. Portanto, meus irmãos, lembre-se disso. O próprio São Jerônimo diria, Santo Agostinho diria a mesma coisa. Nós não iríamos crer na Sagrada Escritura, por exemplo, se ela não nos levasse à autoridade da Igreja Católica. E a autoridade da Igreja Católica é exercida por meio do seu magistério e da sua tradição viva e riquíssima. Ou seja, se você me apresentar uma única instituição que tem uma tradição tão rica, tão contínua e tão perfeita como a Igreja Católica, eu juro para você que eu deixo de ser católico. Mas não existe na história nada que é tão perfeito, tão caritativo, tão maravilhoso, tão esplendoroso como a história da Igreja Católica, como a vida da graça na vida de cada ser humano, como São Tomás de Aquino, como São Bento, como Santa Dulce dos Pobres, como Santa Teresa, como São Francisco de Assis, como Santo Antônio de Pádua, como São Domingos, como os próprios padres capadócios, como São Gregório de Nissa, São Basílio de Cesareia, São Gregório de Nazianzo. Não há absolutamente nada que supere a genialidade, por exemplo, de um Santo Anselmo, do próprio São Jerônimo, de São Bento, Santo Antão, como as grandes mulheres como Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Siena. Ou seja, meus irmãos, a graça de Deus na história, ela tem por um instrumento magnífico, que é a Santa Igreja Católica. E essa tradição viva na Igreja nos dá de presente a Sagrada Escritura e a reta interpretação dela no Sagrado Magistério. Que tudo isso nada mais é do que o modo de organizar, de modo bonito e perfeito para você, a revelação de Deus a nós, a humanidade. Deus se revelou para nos salvar e Ele continua se revelando através da Igreja e da vida dela ao mundo. A Igreja, portanto, é o mundo perfeito para o qual todo ser humano deveria tender e poder viver, se batizar e compartilhar as suas vidas. Por favor, pense bem. A Igreja Católica é a casa que espera você para habitar nela e nela conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Então compartilhe para que mais pessoas possam fazer parte da nossa igreja. Tá? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe, ativa o sininho e deixa seu comentário. Deus te abençoe.